deseja conhecer mais o ministério infantil, eu convido você um dia a conversar com a Ellen, a líder do ministério infantil, a você participar um dia desse culto infantil, e você vê o quão importante é o ministério infantil numa igreja, e não só na igreja, mas na sua família, na sua casa. Ministério infantil são crianças diferentes, irmãos, crianças diferentes, tá? Em nome de Jesus, vamos direto para o culto, palavra e celebrar o Senhor, tá? Sem mais delongas, abra no Salmos 84, Salmo 84, vamos fazer a leitura do Salmo 84, nós vamos ler ele inteiro, tá? Aperta o cinto da fé aí. Peço a você agora, nesse momento de palavra, né, que você possa evitar, se você pode, ficar se levantando, né, indo ao banheiro e bebendo água. Aproveite esse momento agora de palavra, para você anotar, ficar atento espiritualmente, sabe, ao que Deus vai falar com você, para você não perder nada e nenhuma informação que vai trazer aqui. Salmo 84, você abriu? Vamos ler? Acompanhe na TV se você está sem Bíblia, ou na sua aí, de papel ou digital, para a gente fazer a leitura. Salmo 84, diz assim o texto: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela, grifa isso, e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Deus, ó Senhor dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios, do que 1000 noutro lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Ó Senhor Deus, o Senhor é Deus, é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Que poema maravilhoso, né? Que canção linda, né? É uma canção, né? É uma melodia, é um poema. Eu não sei se apareceu aí, coloca o verso 8, Lucas, só para mim ver um negócio aí. Coloca o verso 8, projeta o verso 8. Ó, vocês veem, por exemplo, que na Bíblia de vocês talvez tenha isso aqui também, ó. Pausa. Como é que você vai ler pausa, entende? É uma pausa, porque é uma canção, é uma melodia, é um poema que está sendo dito. Então ali você vai pausar, tá? Mas é uma canção maravilhosa, e só esse texto por si só ele já prega-se. Nós poderíamos ler ele mais umas 2 vezes, e você mais uma vez na leitura desse texto, talvez na segunda vez, você ia se atentar a coisas, alguns detalhes importantes do texto, que ia chamar a sua atenção. Por isso que eu quero que você fique atento. Nós vamos fazer hoje uma pregação expositiva, nós vamos ficar em cima do Salmo 84, e refletir no que o salmista está querendo tratar conosco,
a respeito dessa canção e desse poema que aqui está. Eu quero ler uma história, vou começar com uma história para vocês, e eu vou precisar ler porque é uma carta, e eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa carta, amém? Vamos prestar atenção nessa carta agora que eu vou ler? Essa carta é uma história real de um enfermeiro. Preste atenção o que esse homem escreveu. Eu vou ter que ler porque é uma história com alguns detalhes, então eu vou precisar ler essa carta. A carta, o título da carta que ele escreve diz assim: definição de saudade. Definição de saudade. E ele começa escrevendo assim: recordo-me com emoção do Hospital do Câncer de Pernambuco, onde dei meus primeiros passos como profissional. Comecei a frequentar a enfermaria infantil e apaixonei-me pela oncopediatria. Vocês sabem o que é oncopediatria? Sabe? Vivenciei os dramas dos meus pacientes, crianças vítimas inocentes do câncer. Porém, com o nascimento da minha primeira filha, comecei a me acovardar ao ver o sofrimento das crianças, até o dia em que um anjo passou por mim. Presta atenção. Meu anjo veio na forma de uma criança, já com 11 anos, é uma criança, tá? Ele está falando da criança ali como sendo um anjo, calejada por 2 longos anos de tratamentos diversos, manipulações, injeções e todos os desconfortos trazidos pelos programas de químios e radioterapias. Mas nunca vi o pequeno anjo fraquejar. Via chorar muitas vezes. Também vi medo em seus olhinhos, porém fraquejar jamais. Um dia cheguei ao hospital cedinho e encontrei meu anjo sozinho no quarto. Perguntei pela mãe: onde está sua mãe? Cadê sua mamãe pequenina? E a resposta que recebi: ainda hoje não consigo contar sem vivenciar profunda emoção. Olha o que a menina disse. Tio, disse a menina, às vezes a minha mãe sai do quarto para chorar escondido nos corredores. Quando eu morrer, eu acho que ela vai ficar com muita saudade. Mas eu não tenho medo de morrer, tio. Eu não nasci para esta vida. Indaguei. E ele falou para a mulher, para a menininha: e o que a morte representa para você, minha querida? Olha, tio, quando a gente é pequena, às vezes vamos dormir na cama do nosso pai, e no outro dia acordamos em nossa própria cama, não é? É isso mesmo. Um dia, tio, eu vou dormir e o meu pai vem me buscar. Eu vou acordar na casa dele, na minha vida verdadeira. Eu fiquei mudo, confuso, atrapalhado, e não sabia o que dizer. E chocado com a maturidade com que o sofrimento acelerou a visão e a espiritualidade daquela criança. Ela disse: e a minha mãe vai ficar com saudades. E aí, emocionado, contendo a lágrima, um soluço, eu perguntei para ela: e o que a saudade significa para você, minha querida? E olha o que ela falou, a menininha: saudade, tio, saudade é o amor que fica. Saudade é o amor que fica. Hoje, aos 53 anos de idade, eu desafio qualquer um a dar uma definição de saudade melhor, mais direta e mais simples que esta: saudade é o amor que fica. O meu anjinho já se foi há longos anos. Eu pedi uma definição de saudade, mas ela deixou-me uma grande lição que ajudou a melhorar a minha vida.
a tentar ser mais humano e carinhoso com os meus doentes, a repensar os meus valores. E ele finaliza a carta assim: obrigado, anjinho, pelas lições e pela ajuda que me deste. Que bom que existe saudade. O amor que ficou é eterno. E lendo essa carta, eu quando eu vou ler algo, né, eu gosto muito de ler livros, a Bíblia. Eu faço um exercício muito forte, que é entrar na cena. Toda vez que eu leio qualquer coisa, eu entro na cena, literalmente. E quando eu leio algo, é como se eu fosse uma terceira pessoa naquela cena, vendo tudo aquilo. E eu vendo esta cena, talvez uma menininha, um pouco menor que o meu filho, carequinha, com os olhos fundos, conversando com aquele enfermeiro, no quarto sozinha, porque a sua mãe saiu para chorar no corredor, vendo a sua filha sofrendo, e ela numa maturidade, falando que ela não era dessa terra, e que ela iria acordar na verdadeira vida um dia. Sabe, o tema dessa pregação, igreja, chama-se saudades. Saudades. Eu quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre saudade. Saudade. E eu quero propor algumas perguntas para você, para fazer você refletir. O que é saudade para você? Você viu o que essa menininha falou? Saudade é o amor que fica. Vocês às vezes não sabem, mas eu pesco algumas coisas de vocês e vou instigando vocês, e vocês vão participando das coisas que eu escrevo às vezes. Não sei se o Zeca lembra. Você lembra, Zeca, que eu fiz essa pergunta para você ontem? Nós estávamos lá reunidos e eu fiz exatamente essa pergunta para o Zeca. Zeca, o que é saudade para você, Zeca? Você lembra que nós estávamos no campo? Eu fiz essa pergunta para ele. E hoje, escrevendo isso, eu comecei a pensar um pouco em muitas coisas. Por que nós sentimos saudade? Nós sentimos saudade. E eu vou mais além nessas perguntas, né? Você tem saudade do quê? Qual é a sua saudade? A saudade que você tem. Sabe, irmãos, essa palavra saudade é uma palavra de difícil tradução. Para nós é muito simples compreendermos saudade, definirmos assim, por mais que a gente não consiga trazer uma frase ou algo poderoso como essa menininha trouxe, mas se eu puder falar com um pouquinho de vocês vão conseguir expor um pouquinho. Saudade, pastor, é aquilo que eu senti, é um amor, é uma lembrança. Vocês vão conseguir expor, mas nós temos uma definição para isso que nós sentimos, esse sentimento, esse amor que fica, que essa menininha falou, chama-se saudade. Se nós formos para outra língua, por exemplo, em outros povos, há uma dificuldade de definição, de falar assim, perguntar para a pessoa, define, não tem uma palavra específica. Não é que eles não sintam saudade, mas é que eles não têm uma palavra específica para fazer a definição deste sentimento. Então, diante de um contexto que eles estão conversando, eles vão usando expressões para trazer essa definição de saudade, Por exemplo, se você coloca no tradutor e traduzir, colocar para o inglês saudade, não tem, por exemplo, uma palavra saudade no inglês. Mas se você coloca lá no tradutor saudade, aparece a palavra longing, L-O-N-G-I-N-G, e não necessariamente é saudade. Longing no inglês é um anseio. Você vê como é difícil para eles definirem. Então long é um anseio, não é necessariamente uma saudade, mas o tradutor coloca como uma possibilidade. Por exemplo, se um americano ele quiser falar, eu estou com saudade de você, sabe, ele não vai dizer assim, I long you, mas ele vai dizer I miss you, é uma outra palavra, porque não existe uma palavra específica. Esse miss aí é um sinto falta, é uma falta que tem. Então ele diz I miss you, sabe, eu estou com falta de você. Então essa palavra para nós que é muito rica no nosso vocabulário, é de difícil para um gringo definir ela. E eu quero trazer alguns pontos de reflexão para você pensar nessa noite sobre esse sentimento saudade. Mas não é, talvez eu estou falando disso, você está lembrando talvez de um parente seu,
Talvez você está pensando no seu marido, no seu filho, no seu irmão, na sua terra, na sua cidade, ok. Mas hoje, irmãos, aqui nesse ambiente que nós estamos, eu quero falar de uma saudade a respeito de Deus. Uma saudade de Deus. Eu quero te propor algumas perguntas e fazer você pensar nas respostas. É para isso que você está aqui, sabe? Você tem que ser instigado a pensar. Você tem uma cabeça. Eu vou cutucar você com perguntas, te incomodar. Eu vou te incomodar, irmãos, com os pontos que eu vou trazer a respeito do Senhor. A respeito do Senhor. Então eu vou te propor perguntas e te incomodar a pensar em respostas para um novo caminhar. Para um novo caminhar. Porque essa pergunta que eu quero fazer agora é ela que vai nos guiar na noite. Você sente saudade de Deus? Você sente saudade de Deus, cara? Sabe, seu coração queima por Jesus? Você já chorou por Ele? Você já chorou por Jesus? Com Ele? Você já ficou prostrado no chão assim, ó? Você não saber derramar lágrimas. E você parece que Ele está apertando assim você por dentro. Já aconteceu isso com você? Sabe, você já quis passar horas com Ele? Já quis passar horas com Ele? Na sexta-feira na escola de pregadores eu estava aqui como se fosse um desses momentos assim. Aí eu estava louvando aqui, por mim eu ficaria horas louvando na sexta-feira, fluindo naturalmente, fluindo, eu ia emendar um outro louvor, é que nós tínhamos uma dinâmica para percorrer, senão eu louvaria o Senhor. Você já quis fazer isso? Entrar no secreto e debruçar e ouvir a voz dEle na palavra? Você sente desejo de servir a Ele, de servir ao Senhor? Você vê o próximo como seu irmão? Você deseja habitar nos céus? Aliás, você pensa nos céus? Você pensa nos céus, irmãos? Você pensa nos céus? Sabe, esses que eu estou falando com você são sentimentos de quem tem saudade de Deus. De quem tem saudade de Deus. De quem tem saudade de Deus. E talvez você, diante dessas coisinhas que eu falei agora no início, você está falando, pastor, eu não sinto nada disso. Pois é, por isso que a palavra vem nessa noite e vai, trabalhar no seu coração. Porque talvez você não esteja com saudades dele. E é para isso que você está aqui. É para isso que você está aqui. Você foi colocado nessa terra, depois de passar tudo o que você passou e se encontrar com Ele, e ser transformado numa nova mente e um novo coração, a acordar numa nova morada, como a menininha falou. Isso acontece muito com meu filho Lucas, né? Às vezes nós saímos da igreja, ele volta para casa dormindo, aí chega em casa, eu pego ele no colo, daquele tamanhozão, e coloco ele na cama. Ou seja, ele aqui estava acordado, dormiu no carro, mas ele amanhece na cama dele. Essa é a ideia que a menininha trouxe. Eu acordo em um outro ambiente. Olha que interessante o verso 2 do Salmo 84 que nós lemos. Isso é que me guiou nesse salmo. Nós vamos trabalhar o salmo, tá? Nós vamos trabalhar o texto bíblico, mas olha o que o texto fala. O verso 2 diz assim, a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Tem alguma versão que ao invés de anela tem uma outra palavra aí? Talvez a sua versão esteja, sei lá, anseia. Talvez a sua versão esteja suspira, não é? Talvez a sua versão esteja saudades. E essa palavra aqui que é a palavra hebraica. Então vamos lá. A minha alma anela, a minha alma tem saudades. Essa é a palavra hebraica aqui, é a palavra kapaf. É uma palavra hebraica que fala sobre saudade. É porque é uma palavra de difícil definição, assim como para outros povos. Mas a palavra aqui, na essência do português, e colocar aqui, chama-se saudades.
Então o que o salmista 84, que ele está querendo dizer assim, ó, a minha alma, meu coração, a minha vida, sabe, eu tenho saudades do Senhor, eu estou desfalecendo, eu estou a ponto de morrer, pelos átrios. O átrio é o íntimo, eu estou a desfalecer pelos átrios, o coração do Senhor, sabe, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Você já sentiu isso que o salmista está falando, igreja? Isso é saudade, cara, isso é saudade, isso é saudade, essa é a palavra. E talvez você já sentiu essas coisas que eu falei para você. Poxa, seu coração já queimou um dia, você já quis servir com Ele com toda a força, você falou, pastor, eu já fiz isso um dia. Você já se derramou e chorou aos pés de Jesus, pastor, parece que eu já fiz isso um dia. Sim, pois é, talvez você seja essa pessoa que foi se distanciando, e Deus é como uma miragem para você, e você não tem mais saudades. E eu quero trabalhar alguns pontos com você. Se você é essa pessoa que já queimou por Jesus, mas hoje não queima mais, essa palavra é para você. Mas se você é essa pessoa que chegou aqui e nunca sentiu, não sabe o que é saudade de Deus, essa palavra é para você também. Então eu quero trabalhar alguns pontos e fazer com que você saia daqui pensando e agindo diferente, igreja. Pensando e agindo diferente. A primeira reflexão que eu quero fazer com você é o seguinte: é uma pergunta e o próprio tópico vai responder. Por que eu não sinto saudades de Deus? Por que eu não sinto saudades de Deus? Por que, pastor? E é o tópico 1 a resposta. Porque a saudade de Deus acontece quando desejamos mais Ele do que as bênçãos dEle. Pastor, por que eu não sinto saudades de Deus? Porque a saudade de Deus acontece quando o desejamos mais que as bênçãos dEle. Mais que as bênçãos dEle. E eu quero trabalhar com você um pouquinho nesse texto e refletir um pouquinho nesse tópico 1 com você. Porque é possível, irmão, que a maioria de nós, quando entramos em uma igreja e começamos a nossa caminhada cristã, ela tenha se iniciado por uma necessidade. Vamos lá, vamos ficar comigo? Talvez ela tenha iniciado por uma necessidade. Talvez você pisou numa igreja, e você veio numa igreja, e você quis saber de Jesus, e você quer ouvir falar de Jesus, porque o seu casamento está arruinado. Então foi uma necessidade. Você veio, isso que é fundamental. Talvez é pelas finanças. Você sempre viveu, e de repente você quebrou. Você fala, meu Deus, onde tem refúgio? Nossa, deixa eu ir na igreja, sempre falo de igreja, deixa eu ir. Talvez é pela saúde, uma doença, um diagnóstico que veio diante de você, e você fala, só existe um caminho, é para a igreja. Então talvez você pisou e iniciou a sua caminhada, talvez você está aqui hoje por isso, por uma necessidade. E eu creio que esses são gatilhos que o próprio Senhor se utiliza para um início de mudança. São iscas, sabe? O peixe, ele joga uma isca. São esses tipos de gatilhos que Deus usa e começa uma transformação no coração de alguém. Mas o que eu quero propor para você nesse ponto 1 é que saudade de Deus, essa verdadeira saudade, acontece quando nós desejamos Ele mais que as bênçãos dEle. Porque o que acontece quando a nossa relação, nós e Deus, passa a ser fundamentada só no sentido de querer isso? Ou seja, eu estou aqui só pela a bênção dEle. Quando você está em um relacionamento apenas por interesse, traz para a nossa vida mortal, você e seu amigo, você e a sua esposa, você e alguém que trabalha com você. Quando há um relacionamento apenas por interesse, como que esse relacionamento continua? Fadado a um estresse, não é? Fadado a acabar. Se você está diante de alguém só porque você tem interesse nela, algum momento isso vai ser ruim. Olha, eu me interesso nesse meu amigo porque ele tem muito dinheiro para me dar, ele pode me ajudar muito, e aí?
Essa é a ideia que eu estou propondo para você aqui. Essa é a ideia, porque, por exemplo, a reflexão que eu estou fazendo com vocês nesse primeiro ponto, eu quero instigar vocês a pensar. É quando eu venho no culto, porque eu só estou aqui, porque eu estou precisando de um milagre. Eu participo de uma vigília, de um pequeno grupo, que eu vim em busca desse aqui, só isso que eu quero. Veja bem, igreja, isso tudo é válido, é real até a parte A. Até a parte A. Então você vem porque você está precisando de algo, buscando algo e necessita de um milagre. Beleza, isso é verdadeiro até a parte A, até a página 1. Não é errado estarmos diante do Rei dos Reis e desejarmos algo, porque nós somos como mendigos à beira do caminho, sabe? Cegos à beira do caminho, precisando de um milagre. Então todos nós precisamos, nós chegamos aqui, precisamos do maior milagre, que é uma transformação de pecador para filho de Deus. Mas se a nossa relação com Ele se basear apenas nisso, igreja, esse é o ponto que eu quero trazer, nós estamos fadados a falhar, a romper este relacionamento nosso com Deus. Você vai romper, por não ter sido correspondido. Você entende o que eu estou querendo tratar? Quando você não for correspondido, sabe o que você faz? Esse Deus não serve para mim, esse Deus não serve, que não atendeu aquilo que eu quero. Sabe qual que é o outro problema disso? Nós passamos a ser o centro. Nós queremos mais o que Ele dá do que Ele é, mais do que Ele dá do que Ele é. Sabe, igreja, quando o meu filho chega a mim, apenas assim, me dá, pai, eu quero, pai. Quando ele me liga, quando ele passa a mensagem, quando ele fala assim, pai sabe, né, o coração do filho, sim ou não? Você não sabe o coração que passa do seu filho? Sabe se ele está sendo verdadeiro, se tem um jeitinho, sabe ou não sabe, igreja? É assim. Então quando ele me liga e fala, a gente sente, a gente sabe. Se nós somos assim com o nosso filho, quem dirá Deus conosco? Quem dirá Deus conosco? Então quando ele chega só assim, eu quero, pai, me dá, pai, eu quero, isso não é saudade, é interesse. É interesse. Mas quando Lucas, meu filho, chega diante de mim, pede algo, está tudo certo em pedir, não estou falando limitando você a pedir algo para Deus, mas quando ele pede algo, mas não com interesse, e sim porque ele quer a minha presença, isso chama-se saudade. Faz sentido, igreja? Faz sentido a diferença de uma coisa para outra? Então você está aqui por interesse ou por saudade? Pastor, tem problema pedir algo? Jamais. Nós somos cegos à beira do caminho, somos mendigos, sem Ele nada podemos fazer. Mas qual é a sua relação com Ele? Você só pisa o pé numa igreja, você só lê, você só vai diante dEle porque quer, quando a casa cai, ou porque você quer se relacionar com Ele, ou que você quer se relacionar com Ele, se relacionar com Ele. Sabe, você está aqui talvez à espera de um milagre, de uma resposta, de algo, mas você já refletiu se Deus não atender exatamente como você quer o que você está pedindo? Qual é a sua relação? Se o Lucas chegar em mim assim e falar, meu filho, pai, me dá uma moto, pai, dá uma moto, quero uma moto. Não vou te dar uma moto não, menino. Pai, me dá uma moto. Não vou te dar uma moto. E por que eu não vou dar uma moto para ele? Porque ele é de menor, que ele não tem carta, que ele não sabe dirigir, que é uma criança, que é imaturo. Como que ele vai agir? Talvez vai fazer birra e tal. Essa é a ideia que eu quero fazer você pensar, entende? Eu quero fazer você pensar. Sabe, igreja, nós muitas vezes julgamos a Deus por Ele não fazer as coisas que eu quero, e nós começamos a dizer os porquês da vida, e nós começamos então a julgar a Deus. Eu julgo ao Senhor porque Ele não fez aquilo que eu quero,
ou aquilo que eu estou esperando. E você começa a dizer os porquês. Por quê? Por quê? E esse porquê que você está falando parte de um pressuposto de que Deus tem uma dívida com você, meu amigo. Então você começa a questionar Deus, porque você pressupõe que Ele tem uma dívida com você. Porque você começa a falar assim: Deus, eu sou teu servo. Deus, eu venho aqui, eu lavo a igreja, eu abro a igreja, eu dou dinheiro na igreja, eu faço o que for, eu faço o que for. Por que que isso acontece comigo? Por que que isso acontece comigo? Repete comigo: Deus não tem dívida com ninguém. Eu me vejo fazer isso aqui, gente. Pastor, você faz isso aqui? Faço. Esses dias mesmo eu fiz isso. Eu, nas minhas cacholetas, dirigindo, eu viajo muito, fico 1 hora, 2 horas dentro do carro. Aí eu vou longe, né? Gente, viajo, faço um monte de coisa. Aí eu estou dirigindo e umas coisas acontecendo, né? Comigo, no âmbito familiar e tal. Eu começo a perguntar: ai Deus, por que isso está acontecendo comigo? Aí eu comecei a refletir assim: pô Deus, eu te amo. Pô Deus, eu sou teu servo. Poxa Deus, você não viu o quanto que eu contribuo na igreja? Eu sou muito bom, né? Aí, cara, rapidamente o Espírito começa a travar: filhão, eu não tenho dívida com você. Eu não tenho dívida com você. Não tenho dívida nenhuma com você. Sabe, quem sabe isso que você está passando, nós, não é um grande aprendizado. Quem sabe não é uma mudança de mentalidade, atitude que você, nós, igreja, precisamos ter. Quem sabe não é um impulso para você começar algo diferente. Para você começar algo diferente, financeiramente. Quem sabe não é um impulso para você empreender, para você fazer algo diferente e começar algo diferente. Quem sabe? Quem sabe não é uma situação para exercitar a fé, ir aos pés daquele que pode todas as coisas. Quem sabe não é uma reflexão para desejar mais Ele, saudades. É para isso, cara, que nós fomos passados no esmeril. Sabe o esmeril? É para isso que você é colocado assim, para ter saudade dele, para tirar as impurezas, para ir aos pés dele. Olha o que diz o Salmo 84 que nós estamos lendo, né? Ele quer que você tenha saudades dele, o verso 1 e 2. Ele quer que você tenha saudades dele, sabe? Então deseje ele, igreja, queira ele. Tudo isso vai ser gerado com a prática. Olha o verso 1 e 2. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Olha o prazer do salmista. Como é agradável a sua habitação. Olha o verso 2. A minha alma nela tem saudade, suspira, e até desfalece pelos átrios do Senhor. O íntimo do seu coração é o que eu quero. Olha que interessante. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria por quem? O Deus vivo. É por Ele. É por Ele. Então eu me alegro. É por Ele. Eu tenho saudades. É dele. Pastor, e se Ele fizer? Glória a Deus. Se Ele abençoar, Ele vai, maravilhoso. Mas a minha saudade, o meu desejo tem que estar nele. Porque se não estiver, igreja, se você canta, se você prega, se você abre uma igreja, se você faz, se você não faz, se você senta aqui só porque Ele está te dando algo, quando Ele não te der, você vai virar as costas e vai abraçar um outro Deus para você. Um outro Deus. E sabe o que esse Deus que está aqui, que é real, que nós cantamos? Você vai fazer assim, ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Eu vou para cachaça, eu vou para os amigos, eu vou para qualquer outra coisa que me satisfaz, melhor que esse Deus aqui, que fica falando para mim exercitar a fé. Compreende a noção de saudade que Deus quer que sejamos exercitados? Pastor, mas e lá em Efésios 3:20, que é bom de Bíblia? Pastor, Efésios 3:20 fala que Ele pode fazer muita coisa. Projeta aí Efésios 3:20.
aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Glória a Deus, e eu tomo posse disso, e Ele faz infinitamente mais, infinitamente mais. Mas sabe o contexto dessa passagem aqui? Pois leia Efésios capítulo 3 e o capítulo 4 na sua casa. Está falando a respeito de um relacionamento, está falando de ir mais profundo, está falando de desejar e ter saudades de Deus, de servir, independente das tribulações. Nos convida a uma mudança de vida. Aí ele chega e fala assim, ó, porque Ele é infinitamente, pode fazer infinitamente mais. Diante de tudo isso, porque olha o que está em Efésios 3, o verso 13 ao 19, esse é o contexto do verso 20, ó. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Olha que interessante, 14, por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito Santo, para que com Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, olha o verso 18, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude. Olha onde o texto está inserido. Aí você olha, poxa, isso aqui é difícil demais. Aí ele vem e fala, pois é, Ele pode fazer infinitamente mais do que vocês pensam. Compreende, cara? Que maravilhoso. Maravilhoso. Compreende o que Deus quer que você seja, quer de você? Você quer ter saudades de Deus, igreja? Você quer ter saudade de Deus? Então busque. Saia dessa condição, sabe? E deixe Ele transformar. Uma segunda reflexão que eu quero trazer com vocês é a pergunta: por que eu não sinto saudades de Deus, pastor? Por que eu não sinto? Olha a reflexão número 2, a resposta. Saudade, ela só existe, irmãos, mediante a um relacionamento pré-existente. Vamos lá para você não se perder? Deseje, tá? A palavra que está sendo pregada. Pastor, por que eu não sinto saudade de Deus? Sabe por quê? Porque saudade, ela só existe mediante a um relacionamento pré-existente. Você já sentiu saudades daquilo que você nunca se relacionou? Vou inverter a pergunta. Você só sente saudades daquilo que você se relacionou um dia. Por exemplo, eu sinto saudades da minha infância. Você sente saudades da sua? Igreja, vamos participar? Por que você sente? Porque você viveu, você vivenciou, você teve um relacionamento com a sua infância, seus amigos, a rua que você brincava, o pé de manga que você subia. Você sente saudades talvez da sua cidade natal. A maioria de nós aqui somos de outras cidades. Talvez você lembra da sua cidade. Você sente saudade do seu pai ou da sua mãe, talvez, que faleceram. Por quê? Porque eu me relacionei com eles. Poxa, eu tenho saudades da praia, pastor. Por quê? Porque eu conheço, eu já fui, eu me relacionei. Esse é o ponto que eu estou tratando com vocês aqui. Vamos lá, pensar comigo. Você só sente saudade daquilo que você se relacionou um dia. Ou seja, você não sente saudade daquilo que você nunca viveu, aquilo que você nunca se relacionou. Por exemplo, eu nunca fui para Israel, igreja. Por exemplo, eu não tenho saudade de Israel. Por quê? Por que eu não tenho saudade de Israel? Porque eu nunca fui. Eu não me relacionei com Israel. Eu não sei o que é lá, como que é. Então eu não tenho saudade. Porque eu nunca fui, eu não vi lá.
eu nunca fui nos Estados Unidos, eu não tenho saudade, eu nunca comi caviar. Eu tenho a saudade de comer caviar, eu não sei nem o gosto, não me relacionei, eu não sei o que é. Esse é o ponto que eu estou tratando com vocês aqui. Sabe por que nós não estamos com saudade de Jesus? Nós não nos relacionamos com Ele. Olha o Salmo 84 que nós estamos, o verso 8 e 9. Vamos refletir nisso, pessoal, e pensar um pouquinho nisso que a palavra está falando. Salmo 84, verso 8 e 9 diz assim: ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Olha o relacionamento que o salmista está. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Olha que interessante essa questão de relacionamento. Saudade, igreja, não se sente somente com a distância. Tampouco é um sentimento que surge quando uma pessoa amada sai de perto de nós, não. A saudade surge porque nós não conseguimos mais viver sem a convivência das pessoas que nós amamos. Não necessariamente porque está longe, mas porque essa pessoa, eu não consigo mais viver longe dela. Então eu tenho saudades, mesmo estando perto da pessoa. Quando eu vou para Jales, por exemplo, visito a minha avó, nós vamos na casa da avó da Ellen. São pessoas já idosas, já doentes, já idosas lá, e nós chegamos lá, na presença delas, nós estamos com saudade delas, assim, porque nós não queremos mais sair de perto delas. Elas conversam, nós escutamos ela falar sabedoria de pessoas idosas, então nós sentimos saudades, mesmo estando perto delas. Isso é o ponto aqui que eu estou tratando com vocês. Não necessariamente uma distância, uma utopia, não, é porque você não consegue ficar longe, você ama, é um sentimento que não acaba, igreja. Desejo de manter a convivência, de ver, de ouvir, de tocar. Isso é o que eu estou querendo tratar para você no seu coração a respeito de Deus. Sabe, igreja, você só terá saudade daquilo que você ama. Você só terá saudade daquilo que você ama. Quem aqui tem saudade do tempo que ficou doente? Você tem saudade? Eu tenho uma saudade de quando eu estava no hospital, olha, tomando umas injeções lá. Quando eu tenho uma enfermidade, fazem 22 anos que eu tenho, e durante muito tempo eu fui para o hospital, algumas vezes fiquei internado. Uma vez eu bati o carro, enfim, logo no começo quando descobri, eu ia muitas vezes para o hospital, ficava internado, e confesso que não tenho saudade não, irmãos, ficar no hospital internado, e ruim. Tem saudade do tempo que seu filho fez uma cirurgia? Talvez nenhuma. Saudade do tempo que você quebrou, estava financeiramente. Saudade do seu passado sujo, você não tem saudade disso. Ninguém tem saudade dessas coisas ruins, sabe? Porque machucam, e você não quer lembrar disso, porque não te traz. Por quê? Porque nós não amamos essas coisas. Então nós não temos saudade disso. E sabe o que eu quero propor agora, sobre uma outra ótica? Vem pensar comigo. Talvez seja por isso que nós não sentimos saudades de Deus, porque nós não amamos. E não que Deus proporcione coisas ruins em você, mas porque nós não o amamos, igreja. Nós não amamos Deus. O nosso coração, a nossa intensidade, a nossa força, talento, chamado, energia, dinheiro, disposição, estão em outras coisas, em outros lugares. E porque o nosso coração e tudo isso estão em outros lugares, nós não o amamos. Consequentemente, eu não sinto saudade. Eu não sinto saudade de Deus porque eu não o amo. Mateus 6:21 diz: porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu. Viu porque nós não temos saudade de Deus? Viu porque nós não amamos Deus, igreja? É difícil, né? Ser cutucado assim, não é não? Fala a verdade. Mas de verdade, igreja, nós precisamos refletir em nossa caminhada. Compreende o que Deus quer de você, igreja? Você quer ter saudades dEle?
Então se relacione com Ele. Ame a Ele, cara. Ame a Ele. Ame a Deus, cara. Ame a Deus. Isso me leva a uma terceira reflexão. E é um alerta para você que talvez esteja... Talvez você está fazendo isso agora. Eu estou falando, pregando, e talvez você está fazendo isso exatamente agora. Pastor, eu não amo, eu não me relaciono, eu não sinto saudades, porque eu não consigo, pastor. Eu não tenho tempo, eu não sei lá, eu não... E a terceira reflexão que eu quero fazer com você é o seguinte: cuidado com o mas, entre aspas aí, a palavra mas, para justificar a sua saudade. Cuidado com o mas para justificar a sua saudade. É a mesma coisa que eu chegar assim, ó, presta atenção nisso que eu estou querendo tratar com você. Eu chego assim e falo assim, ó, olha, eu amo a minha esposa, eu amo a ela, mas eu saio com outras mulheres, né? Porque ela não me dá carinho, atenção e tal. Cuidado com o mas. Olha, eu amo o meu trabalho, mas eu engano a minha empresa com notas fiscais diferentes lá, para ganhar um pouquinho mais, né? Eu roubo lá na igreja. Eu amo meu filho, mas eu gosto de jogar minha bolinha de segunda, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quando der, eu saio com meu filho, com a minha esposa, sabe? Pegou a visão que eu estou querendo tratar com vocês, igreja? Pegou? Cuidado com o mas para justificar a sua saudade. É como se você estivesse falando assim, ó, eu amo a Deus, pastor, mas eu não leio, eu não oro, porque eu estou cansado, pastor. Porque eu estou cansado. Eu amo igreja, pastor. Eu amo igreja, eu amo, pastor. Você sabe que eu amo. Mas, pastor, ó. Mas a igreja vai entender, né? O fato de eu nunca ajudar em nada, porque eu sou super atarefado, né, pastor César? Sabe, eu amo Jesus, pastor, mas se algum drogado, um mendigo, uma prostituta sentar perto de mim, sabe o que eu faço? Eu mudo de lugar, porque já viu, né? Eu não posso, eu tenho que ficar esperto. E você fala que ama Jesus. Eu fui batizado, mas eu continuo a mesma pessoa, e assim vai a noite inteira. Pastor, eu venho no culto, mas na segunda-feira no trabalho eu continuo o mesmo boca suja, um mentiroso, um enganador. Sabe o que o Salmo 84 que nós lemos fala? Verso 4 até o 7. 4 até o 7, sabe esse ponto, igreja? Eu estou fazendo um alerta, cuidado com esse mas. Olha o verso 4 ao 7, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Presta atenção que o salmista vai falar, como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca. Talvez na sua Bíblia aí, tem alguma outra palavra diferente da sua Bíblia? Lágrimas, uau, é isso aí. Essa Baca é uma palavra hebraica para choro. É um vale que tem lá na Palestina, um deserto. Então, ao passar por esse vale de choro, de secura, ao passar, olha o que ele está falando, fazem desse lugar de choro, de secura, um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem na cisterna, ou seja, não é o vale de Baca, não é o vale de choro, não, eu amo a Deus, mas o vale de Baca e o vale de choro me tira do caminho de Deus. Então eu vou voltar para outro caminho, eu vou procurar uma outra coisa. Compreende, igreja, o que o salmista está querendo tratar? Olha que interessante, verso 7, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Olha que poderoso isso, igreja. Olha que poderoso isso. Sabe, igreja, cuidado com essa palavrinha. Ela tem duas funções no português. Ela pode ser um advérbio e pode ser uma conjunção coordenativa. Essa chamada mas que eu estou propondo para vocês, ela tem o poder de anular tudo que está antes dela. Tudo o que está antes dela. Eu amo, mas antes do mas já era, cara. Ficou para trás.
Talvez você esteja se perguntando: pastor, e o que fazer? E o que fazer, igreja? Se nós não formos colocados a pensar a respeito disso, dificilmente nós mudamos. E o que fazer, igreja? É o quarto ponto. Eu quero refletir com vocês da seguinte ótica: que saudade é um sentimento que se mata e não que se administra. Saudade é um sentimento que se mata e não que se administra. Se seu pai e sua mãe estiverem vivos e você disser assim: olha, eu estou com uma saudade deles, só tem algumas coisas para você fazer. Ou você vai até eles, dá um beijo, um abraço, fala: que saudade que eu estou de vocês. Ou você vai ligar, ou você vai fazer um vídeo. Não é isso, igreja. Você não vai ficar administrando, porque se você administra, não resolve. Faz sentido, igreja? Faz sentido isso? Então, se eu estou com saudade deles, eu preciso ir de encontro a eles, ou ligar, ou postar uma mensagem: olha, eu estou com saudade de vocês, eu vim ver vocês. E você mata, você não administra a saudade. Você não administra. Você está com saudade da praia? Eu estou com uma saudade gigante de praia, sabe? O que eu preciso fazer? Me organizar para minhas próximas férias, guardar dinheiro, juntar, para que eu possa matar essa saudade. Com Deus, pastor, está com saudade de Deus? E com Deus, igreja? E com Deus? Se eu compreendi que até então eu não tinha saudades dele, se esse sentimento não era verdadeiro para você, meu irmão, se você chegou aqui: Deus, saudade, eu nunca queimei por Jesus, chorar, puxa vida, se eu não me relacionava com Ele, mas agora eu começo uma mudança, pastor. O que eu faço agora? Agora eu estou compreendendo isso. O que é saudade? Eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso amar. Eu só tenho saudades daquilo que eu amo, então meu coração precisa estar nele, senão eu não vou sentir saudades de Jesus. Eu não vou. A saudade parte de um relacionamento. Eu só tenho saudade de quem eu me relacionei. Se você não se relaciona com Deus, você não tem saudade dele, igreja. Não tem. Pastor, e o que fazer então? Apocalipse capítulo 2. Abre aí a Bíblia, vamos lá. Vamos folhear a Bíblia, igreja. Apocalipse capítulo 2, o verso 4 e o 5. E o que fazer, pastor? E o que fazer? Nós estamos entrando na reta final, tá? Apocalipse 2, verso 4 ao 5 diz assim: o que fazer? Está no texto. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. E o que fazer, pastor? Vamos ler novamente, versos 4 e 5. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. O texto diz para se lembrar, está no verso 5, é a primeira palavra do verso 5. Se é para se lembrar de onde caiu, conforme nós estamos lendo, é porque Ele quer restabelecer o desejo, o relacionamento, o amor que um dia você teve por Ele. Ou seja, Ele quer que você tenha saudade disso. Disso o que, pastor? De um amor, de um relacionamento, de um desejo por Deus. Se Ele está falando para você assim, ó, olha, lembra-se de onde você caiu. Então você estava caminhando e de repente, ó, lembra-se, porque
antes disso aqui, provavelmente você tinha um amor, um relacionamento e um desejo por Ele, e é o que o próprio texto fala, o verso 4, você abandonou o seu primeiro amor, você abandonou, o texto diz, arrependa-se, igreja, arrependa-se. Sabe, se você já provou, presta atenção, estamos caminhando para o final, se você já provou das maravilhas de Deus, você que um dia já queimou por Jesus, cara, queimou por Jesus, você era imparável, e hoje você está congelado, paralisado, sem frutos, sendo mais um questionador do que um sincero com seus sentimentos. Você que veio aqui porque alguém te convidou, alguém te empurrou, você que nem sente mais saudades de Deus, mas você já queimou um dia por Ele. Essa palavra foi para você, cara. E a palavra que Jesus está falando para a igreja de Éfeso é: arrependa-se, arrependa-se, deseje Ele como você desejou Ele um dia, relacione-se com Ele como você já se relacionou com Ele um dia, e ame Ele como você já amou Ele um dia. Agora, se você entrou aqui muito imaturo na fé, talvez sejam seus primeiros passos, né? Seus primeiros contatos com a palavra, os primeiros passos com Jesus, está caminhando com você. Talvez você conhece pouco de Bíblia, não tem tanta profundidade. Deixa eu falar, essa palavra também é para você, também é para você. E sabe qual que é a palavra final para você? Arrependa-se. É a mesma coisa, é arrependa-se. O que eu quero que você vá embora que é: deseje Ele, relacione-se com Ele, igreja, ame a Ele, igreja, ame a Jesus. Igreja, meu papel nessa noite foi proporcionar em você um sentimento de saudade de Deus, saudade de Deus. Sabe, igreja, eu não sei se às vezes eu consigo expressar aquilo que Deus coloca assim ao meu coração, sabe? Mas como eu desejo ver e viver uma igreja que pulsa por Jesus, cara, que ama Ele acima de qualquer coisa, cara. Uma igreja que pensa mais nos céus que os prazeres da terra. Mais, cara, saudades daquele, eu queria que você tivesse essa saudade, saudades daquele amor que te tocou um dia, mas você abandonou ele, você sabe que Deus está tratando no seu coração agora, você sabe disso. Saudades daquele sentimento de fé, de coragem, mas que se esfriou e você sabe o porquê. Saudades de quando você evangelizava, pregava, independente de plataforma, mas esse desejo se foi. Sabe, igreja, eu escrevendo essa pregação hoje, pensando no que o Senhor queria tratar comigo, e
finalizando essa palavra, eu escrevi aqui no meu estudo, ó, que tal agir? Sabe o que me fez essa palavra falando comigo, né? Falando comigo. Eu me lembro que quando minha casa era simples, eu tinha um desejo no meu coração, sempre queimou dentro do meu coração, de eu mudar para uma casa que tenha um quarto a mais. Eu quero ter um lugar de secreto. E eu mudei para essa casa que eu estou hoje, já fez uns 7 anos, 8 anos que eu moro lá. E uma das primeiras coisas que eu fiz, sabe o que foi? Preparar um lugar de secreto. Quem foi na minha casa já sabe, viu lá como que é. Tem meus livros. Na porta desse escritório tem: desligue o celular, ligue o Wi-Fi, silêncio, bata antes de entrar. Nós temos uma regra lá em casa: se alguém sumiu, talvez está lá no quarto, então não vai incomodar não, está lá. Aí eu coloquei uma foto do meu filho comigo tocando violão, passagens bíblicas. Eu coloquei um mapa do mundo, tapete no chão, do jeito que eu pensei. Deus preparou uma poltrona para mim, e é o lugar que eu ia constantemente, madrugada, final de semana e tal, constantemente. Eu sentava lá, pegava meu violão, compunha canções, ficava orando lá, chorava, gente, madrugava. Eu colocava um playback no fundo, me ajoelhava no chão e ficava chorando lá, orava pelas nações, pelo mundo. Eu coloquei umas fotos lá, uma foto da igreja, eu coloquei uma foto minha e da Ellen, eu coloquei uma foto de nós três, eu coloquei uma foto nossa sobre a Bíblia, a mão na Bíblia, e eu ia constantemente nesse ambiente. E lá eu profetizava: Senhor, olha, pela igreja, por cada um dos irmãos. Eu coloquei um quadro branco, onde eu escrevo os nomes dos irmãos, milagres que os irmãos precisam ter. Eu falava: Senhor, esse é o milagre dessa semana, esse dia aqui, ó. Fulano de tal, Senhor, eu estou aguardando aí. Milagre na minha vida, daqui, ó, esse aqui. E eu comecei a refletir quando eu estava escrevendo essa mensagem e pensando. Era um lugar frequente que eu ia, e de uns tempos para cá eu parei de ir frequentemente. E a reflexão que eu comecei a fazer: por que, Senhor? Por que eu parei de visitar esse ambiente secreto que eu ia constantemente? Será que tudo não tem me impressionado? E talvez a saudade de Deus tenha ficado de lado. Saudade de Deus, igreja. E essa palavra, ela vem como um suco assim, pá. A única coisa que você precisa, Leonardo, da vida é estar aos meus pés. É estar aos meus pés. Se vai ter dinheiro, se não vai, se vai pagar isso aqui, se não vai, se o pessoal vai gostar ou não, não interessa, vai aos meus pés. Aos meus pés é o que você precisa, aos meus pés. Eu quero que você me ame como você já me amou um dia. Eu quero que você se debruce sobre mim, busque como você buscava. Eu quero que você rasgue o seu coração como você fazia. Eu quero que você tenha saudades de mim como você tinha antes. Sabe, se essa palavra falou com você, eu queria que você ficasse de pé. Finalizar com Salmo 84, verso 10 e o 12. Olha o que o texto diz, 10 até o 12. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios.
O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Ele não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Como é feliz aquele que em ti confia, Jesus. Como é feliz aqueles que confiam no Senhor. Como é feliz aqueles que confiam no Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Nós pudéssemos refletir no Senhor, adorar ao Senhor. Se essa palavra falou com você, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, você adorasse a Ele com sinceridade agora.